Olá, boa noite a todos. Sou Caroline, médium e integrante do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Sejam bem-vindos ao grupo de estudos Anjos de Luz. Hoje falaremos sobre o capítulo 11 do livro Evangelho segundo o Espiritismo e o tema é Amar o próximo como a si mesmo. O grupo de estudos Anjos de Luz é realizado uma vez ao mês, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vou pedir para vocês aí, antes das nossas orações, a gente vai fazer 3 respirações. Então, eu peço que vocês fechem os olhos, respire lenta e profundamente 3 vezes, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Vamos agora fazer o mantra do perdão, do amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos, sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Agora vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz, eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibre em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Amém, amém, amém e amém. Bom, gente, iniciando aí o Evangelho, né, o estudo, segundo o Espiritismo, né, com esse capítulo já temos um mandamento maior. Dai a César o que é de César. Bom, os fariseus, tendo sabido que ele tapará a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para tentar propor-lhes esta questão, e isso fala em São Mateus, do 22, 34 ao 40, e fala: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Aí Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E dando continuidade no que é colocado sobre fazer ao próximo aquilo que faríamos para nós mesmos, né, nessa parte de amar ao próximo, o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores, né? E tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia de 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de pagar, mandou seu senhor que o vendesse a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou ir e lhe perdoou a dívida, né, que lhe devia. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando nos seus companheiros o que foi perdoado, né, que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela, quase estrangulando, e dizia: Pague o que me deves. O companheiro, lançando-lhes ao pé, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Ele repetiu o que o outro tinha falado, né? Mas o outro não quis escutá-lo.
foi-se e mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe deviam. Vocês podem perceber que a história se repete da mesma maneira, só que ao contrário, né? O outro ele devia, ele foi perdoado, e na hora que ele foi perdoado, ele foi para a rua, encontrou uma pessoa que estava devendo ele e não perdoou, mandou pagar. Ou seja, ele foi perdoado, mas não foi capaz de perdoar outra pessoa. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que aconteceu. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias. Por que me dissestes? Não estavas desde então no dever de também ter piedade do seu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que os tivesse, até que ele pagasse tudo o que devia. Ou seja, ele não foi ele recebeu perdão, mas não foi capaz de perdoar a outra pessoa. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido, encontrará cada um de vós. Isso é São Mateus. Com isso, podemos concluir que não é apenas receber o perdão, mas também saber perdoar, saber receber e, principalmente, saber doar, né? E logo, Kardec nos coloca sobre a caridade e o amor ao próximo. Aí ele fala: amar o próximo como a si mesmo, fazer dos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo para nós que desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regras de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Aí, continuando nessa parte desse tópico, os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que é veras e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja. Porque nós, homens, não consideramos as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Então Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E, tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? Responderam: De César. Eles responderam, né? Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e deixando-se retirar. Isso também é São Mateus. E São Marcos. Kardec nos coloca aqui: a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numerosos partidos se fundaram contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam
os que a formularam poder, conforme a resposta, exercitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Esta sentença, dai César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumindo sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar ao trem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estenda-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Aí o próximo tópico é instruções dos espíritos sobre a lei do amor. Lázaro, em Paris, em 1862, ele disse: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado, é corrompido. Só tem sensações. Quando instruído, é depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como transportado fora de si mesmo. E aí, dando continuidade nesse tópico ainda sobre o amor, o Fénelon em Bordeaux, em 1861, disse também, em 1861, disse: há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que os outros vêm a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosos. Pobre irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se fazer chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei do amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta e de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Aí ele fala: ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família, a seita, a nação? Não, é a humanidade inteira. Bom, nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes em virtude de transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão.
quando observar os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance de fazer. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele a seu mau grado cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germens, e que deles existem, em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio. Será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtude todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigam a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitem dessas lições, é difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada no paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Isso é o que o Fenelon disse. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863, também disse: Amai muito, a fim de seres amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda apenas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos de tal modo acima da maneira que vos espiritualizareis, antes de deixardes o invólucro terrestre. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las é considerar como a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevar ao infinito. Assim, não podereis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos ortogou, porquanto, de vosso lado, muitos vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitam. Para todos os sofrimentos tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. E por aí os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros irão se reunir para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências, desculpa, entre os povos. Agora a gente vai falar sobre o egoísmo, que é um próximo tópico dentro desse tema, né? E o Emmanuel, em Paris, em 1861, disse: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem
porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros. Ou seja, é necessário ter coragem para vencer a si mesmo, né? Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Pascal também, dentro desse tema sobre egoísmo, em 1861, em Sens, disse: a rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ele iria se ocultar, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Começai-vos por dar por exemplos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos para não atentar-nos no que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, e que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Agora, um outro tópico é sobre a fé e a caridade. Isabel de França, em Havre, em 1862, ela falou: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, a quais os perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles que negais perdão e comisseração, pois, a mais das vezes, eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que você disse. Não, não é apenas isso que Deus exige de vós. Estes são os próximos tempos. Repito, em que nesse planeta reinará uma grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei de Cristo. Lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas de todos. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai, não estabelecerás diferenças entre os outros infelizes. Porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com suas inclinações. E ela ainda continua falando: deveis àqueles de quem fala, o socorro das vossas preces é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, é para é um ser miserável, deve-se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é para ser um tal de espécie, a morte é que lhe aflige. Ela, né, a gente não pode falar isso por um criminoso. Não, não é assim que vos compete falar. Observai vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo
Ele iria lamentar, considerá-lo um doente bem digno de piedade. Iria lhe estender a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos poderei orar por ele. Assistir o Espírito durante um tempo em que ainda haja passar pela terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto o vosso próximo quanto o melhor dos homens. Sua alma transviada é revoltada. Foi criado como a vossa, para se aperfeiçoar, ajudai-vos, pois a sair do lameiro e a orar por ele. Aqui também no próximo tópico fala sobre deve-se expor a vida de um malfeitor. Aí o Lamennais em Paris, em 1862, disse: questão muito grave é esta, em que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, ao malfeitor em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É, talvez a toda a sua vida passada. Imaginai, com efeito, que, nos rápidos instantes que lhes arrebata os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação pode vir a lhe ser terrível. Todavia, não tendes a indagar se o fará ou não, ou se você deve socorrer. Por enquanto, salvando-o. Obedecei a essa voz do coração que diz: pode salvá-lo, salve-o. A gente encerra aqui esse capítulo, né? A próxima leitura do Evangelho, no próximo mês, será o capítulo 12, Amai-vos, amai os vossos inimigos. Bom, gente, eu quero agradecer a todos que ficaram aqui assistindo. Agradeço a Deus, ao Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada por Dr. Helmut, mentor do grupo Anjos de Luz. E a todos que aqui participaram, né, junto comigo. Sintam-se abraçados e até o próximo mês. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.